Aleluia, palavra hebraica que é a junção de alelu, que quer dizer louvar, adorar, e Iá, que quer dizer Deus. Portanto, aleluia, louve a Deus, adore a Deus conosco. Foi exatamente isso que aprendemos agora com o coro na bagagem do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, uma escola de músicos, de teólogos que abençoa demais as nossas igrejas, e esta faculdade fica aqui pertinho da nossa igreja, e é muito bom ter os alunos de música dessa instituição batista abençoando-nos aqui com este mosaico. Deus abençoe todos vocês, alunos do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, representados aqui pelo coro na bagagem. Como é bom receber todos vocês neste ministério chamado Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós estamos em plena campanha de Missões Rio. Essa campanha tem a intenção de levar recursos financeiros, recursos de pessoas, de talentos, de dons, aos vários lugares da nossa cidade, proclamando o Evangelho que tanto acreditamos que é a sua salvação, é a salvação de todos nós. Sendo assim, recebemos os missionários de Missões Rio, da Convenção Batista Carioca, neste mês, no ministério de nossa igreja, dando os seus testemunhos, participando conosco também com música, pregações, tanto no culto da manhã, quanto informações e testemunhos no culto da noite. Já tivemos uma importante pregação no primeiro domingo deste mês, domingo passado. Vamos ter no último domingo uma das nossas missionárias, investimos nesta missionária. Participe conosco destas programações, aprenda sobre Missões Rio e invista recursos financeiros, invista seu tempo, seus talentos, seus dons à obra missionária aqui em nossa cidade. Compartilhamos com você mais uma vez essa gratidão nossa, da nossa igreja, por você se encontrar conosco. Nos abençoe neste culto, adorando a Deus conosco, nos abençoe nas programações semanais. A nossa igreja está com as portas abertas durante a semana para receber você e para cuidar de você. Tenha um mês missionário abençoado. Unidos, gerando vidas. Compadece-te de mim, Senhor. Foi o clamor de um servo de Deus registrado no Salmo 31, verso 9. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. O salmista Davi se encontrava em sofrimento físico, emocional e espiritual. Tristeza e angústia consumiam a sua alma e o seu corpo. Ainda que cercado por adversários injustos e cruéis, ele não se esquivou a fazer um autoexame, deixando sobre os seus inimigos a causa da aflição de sua vida naquele momento. Antes disso, ao olhar para si, admitiu que a razão do sofrimento que o consumia se achava no seu pecado, como declarou no verso 10. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Foi assim, ciente de sua responsabilidade, porém tomado por fé e confiança na misericórdia de Deus, que ele ergueu aos céus a sua oração, ensinando-nos o caminho da restauração moral e espiritual. Ele clamou: compadece-te de mim, Senhor. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, somos teus servos, nosso coração é teu, está firmado em ti. Por isso, tristeza e angústia nos assaltam sempre que nos descuidamos e pecamos, transgredindo os teus ensinos. Reconhecendo que não temos mérito algum, carecemos da tua misericórdia e assim clamamos:
Compadece-te de nós, Senhor. Perdoa-nos e restaura a nossa força. Oramos em nome de Jesus. Amém. A mesma fé, somos o teu povo. Geração eleita, povo adquirido, somos o teu povo. Se na adversidade nos unirmos, geraremos uma aliança imutável, inquebrável. De mãos dadas mostraremos que o que nos mantém unidos é o chamado, o propósito, a missão. Juntos, todos juntos, vamos avançar sem desanimar. Juntos, sempre juntos, o reino proclamar, o amor anunciar, vidas transformar. A mesma fé, somos o teu povo. Geração eleita, povo adquirido, somos o teu povo. Se na adversidade nos unirmos, geraremos uma aliança imutável, inquebrável. De mãos dadas mostraremos que o que nos mantém unidos é o chamado, o propósito, a missão. Juntos, todos juntos, vamos avançar sem desanimar. Juntos, sempre juntos, o reino proclamar, o amor anunciar, vidas transformar. Juntos, todos juntos, juntos, sempre juntos, juntos, todos juntos,
Há um ano eu faço parte da missão socioeducativa. Eu já tenho esse ardor no meu coração de trabalhar com adolescentes. E esse perfil do adolescente mais vulnerável, isso sempre me atraiu. E eu comecei a vir com a Cristina e a Flávia. E aí eu me encontrei aqui. Eu sou apaixonada pelo trabalho, tanto no feminino quanto no masculino. Hoje eu atuo em 3 unidades, né, aqui no PAC GC, no Dom Bosco e no CRIAD de Santa Cruz. Nós temos outras unidades para iniciar o trabalho agora, ainda no final do primeiro semestre do ano. E para a gente é enriquecedor. Cada experiência que a gente passa aqui, a gente vê o quanto Deus ama esses adolescentes. A Convenção Batista Carioca vem sendo uma parceira muito importante para o Degase, especificamente aqui no SENS PAC GC, a unidade feminina que atende as adolescentes em cumprimento de medida de internação e internação provisória, desenvolvendo a oficina de leitura, onde é oportunizado espaço de reflexão, de produção textual, de reconstrução de um projeto de vida para além do cumprimento da medida socioeducativa. É uma parceria riquíssima, que traz benefícios incalculáveis para as adolescentes e para a equipe como um todo. Eu cheguei aqui no Degase através da missionária Vanessa, americano. Foi num tempo de campanha, ela trouxe uma reflexão muito gostosa, muito bonita, que mexeu o meu coração. Eu sempre tive vontade, né, de fazer esse serviço, mas não sabia como. E naquele momento o meu coração ardeu. Tem mais ou menos uns 4 anos, no qual eu tenho colaborado aqui com a equipe. E peço você que se sinta encorajado, né, a participar conosco, porque nós estamos precisando muito, nós estamos carentes, necessitados de colaboradores juntamente para conosco. Então, venha fazer parte da nossa equipe, porque é um trabalho maravilhoso mesmo, muito gratificante.
Boa noite, meus irmãos. É um privilégio estar com vocês neste domingo. Vamos pregar a palavra do Senhor. Quero que você, na sua casa, no seu trabalho, esteja atento àquilo que Deus, com certeza, falará conosco nesta noite. Aliás, já está falando através dos cânticos, dos testemunhos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Este é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento e torna-se um desafio para qualquer pregador basear a sua mensagem em um texto conhecido como este. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, naquela famosa e conhecida passagem, quando Jesus andou por sobre as águas. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus e os seus discípulos estavam vindo de uma rotina intensa de trabalhos. Uma multidão faminta tinha acabado de ser alimentada. Então Jesus despediu aquelas pessoas, ordenou que os seus discípulos entrassem em um barco e fossem embora. O barco partiu e Jesus não foi com os discípulos, não acompanhou os seus seguidores mais próximos. E ele foi a um monte orar, como era costume. Jesus, ele se destacava em alguns momentos para orar sozinho, precisava de um encontro pessoal com Deus, com seu Pai. Depois de algumas horas, o barco com os discípulos começou a enfrentar ventos fortes, ameaças de chuva, mas Jesus não estava com aqueles discípulos naquele barco. Jesus não estava com eles, ele estava sozinho orando. Aqueles homens acostumados a mares bravios e violentos ficaram com muito medo. E quem não ficaria? Já era alta madrugada, provavelmente entre 3 e 6 horas da manhã, na chamada quarta vigília da noite. Aqueles homens pescadores ficaram com medo porque o barco estava quase afundando, mas volto a afirmar, Jesus não estava com eles naquele barco. Ficaram aterrorizados, com muito medo. E logo, percebendo a aflição daqueles homens que estavam no barco, Jesus foi ao encontro daqueles homens, os seus discípulos, seus seguidores mais próximos. Mas Jesus não foi nadando, não foi em uma outra embarcação. Jesus foi ao encontro daqueles homens simplesmente caminhando por sobre as águas. Uma cena inusitada, inesperada. Ninguém poderia esperar que Jesus fosse caminhar por sobre as águas. Daí entra em cena um dos personagens mais excêntricos, mais raros da Bíblia, do Novo Testamento. Eu acho que você deve conhecer alguém como Pedro, uma pessoa impulsiva, uma pessoa impetuosa, uma pessoa franca, uma pessoa direta, falante, ansiosa, às vezes temperamental, que às vezes não sabia controlar o ímpeto, não sabia controlar a língua,
falava antes do pensamento. Quando viu aquele vulto na escuridão, Pedro foi logo dizendo: Senhor, és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, porque Jesus, ao perceber a aflição daqueles homens, amedrontados naquele barco, por causa das ondas, do vento e do forte temporal que se aproximava, disse: sou eu, não temas, tenham coragem. Daí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro não sabia o que estava falando, não tinha noção do que estava pedindo. E Jesus disse a Pedro: Pedro, pode vir, venha. Pedro, venha. A partir então daquele gesto de intrepidez, de coragem, Pedro fez algo inimaginável para um ser humano. Jesus permitiu que Pedro saísse do barco e Pedro andou também por sobre as águas. Nenhuma pessoa, nenhum ser humano conseguiu fazer o que Pedro fez. Pedro foi caminhando na direção de Jesus, mas quando reparou na força do vento, diz o texto, ele ficou com medo e começou a afundar. E naquele momento de extrema angústia, de extrema aflição, se afogando, na iminente morte, ele fez a menor oração da Bíblia. Pedro fez a melhor oração da Bíblia, a mais importante oração que alguém pode fazer. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Com todas as suas fragilidades e limitações, Pedro conseguiu expressar naquele momento de angústia toda a sua dependência na pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, você que me assiste agora neste momento, como você ora. Eu não sei qual é o seu hábito de oração. Se você nas suas orações mais pede do que agradece, se você tem um hábito de interceder por alguém, eu não sei de que maneira você ora, se você ora em pé, se você ora ajoelhado, se você ora deitado, eu não sei em que circunstância da vida você ora. Há pessoas que oram em voz alta, há outras que oram em silêncio, há pessoas que oram em voz baixa, há pessoas que oram só quando as coisas vão muito mal. Aquelas pessoas que mantêm uma vida de oração constante, diária, a oração faz o seu estilo de vida. Na Bíblia nós temos relatos de pessoas que tiveram grandes experiências com Deus através da oração. Jonas, por exemplo, orou no interior de um grande peixe. Sansão, juiz em Israel, orou momentos antes de morrer, quando empurrava as colunas do templo do deus Dagom. O nosso Cristo, Jesus Todo-Poderoso, orou na cruz. Paulo e Silas oraram na prisão. Barnabé, o primeiro mártir do cristianismo, orou sendo apedrejado. E aqui nós encontramos então Pedro, Pedra, este discípulo, orando quando estava à beira da morte, se afogando. A oração de Pedro foi feita através de um grito, um pedido de socorro. Meu irmão, minha irmã, a quem você recorre quando as coisas não estão dando bem? O que você faz quando se vê em apuros? O que você fala quando percebe que as coisas estão fora do controle? Como você reage diante do medo, da angústia, das limitações da vida, da fragilidade? Como você tem orado ultimamente? O que você tem pedido a Deus ultimamente? As nossas orações revelam muito quem somos. As nossas orações revelam o nível da intimidade e do conhecimento que temos acerca do nosso Deus. Este afogamento de Pedro eu considero proposital, porque às vezes Deus permite que passemos por circunstâncias difíceis, por lutas, aflições. Às vezes Deus permite que andemos pelo vale da sombra da morte, para que possamos aprender algumas coisas e para que tenhamos algumas experiências fortes com Ele. Eu quero neste momento passar para vocês 3 construções teológicas nesta melhor oração da Bíblia. A melhor oração da Bíblia foi esta oração de Pedro. 3 lições muito importantes que gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Anote no seu coração, preste atenção àquilo que Deus quer falar com você neste momento. Primeira lição que eu encontro nesta oração de Pedro, a melhor oração, é que Pedro reconheceu que Jesus era o Senhor. Senhor, salva-me. A fé de Pedro era baseada no senhorio de Cristo. Pedro estava no caminho do aprendizado, no caminho da maturação,
do conhecimento acerca de Jesus, mas Pedro podia ter ali o encontro com Deus. Naquele momento, ao chamar Jesus de Senhor, ele sabia com quem estava falando. Era o Deus, o Criador, sustentador de todas as coisas, aquele que tinha todo o poder, estava falando com Pedro naquele momento. Era o próprio Cristo encarnado, o Filho de Deus, o próprio Deus. Foi por isso que Pedro chamou Jesus pelo nome certo, Senhor, ou seja, dono do universo, controlador de todas as coisas. E ao chamar Jesus de Senhor, Pedro estava colocando-se na condição de servo, obediente, submisso. Pedro sabia ali quem era Jesus, o Deus presente, o Todo-Poderoso, o Deus Emanuel. A palavra Senhor, uma das designações dadas a Deus, aparece cerca de 7.000 vezes no Antigo Testamento. O Deus, o Yahvé, o Adonai, e cerca de 700 vezes no Novo Testamento, Deus Kyrios, usado para indicar Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Messias. Jesus é chamado de outros nomes ao longo da Bíblia. Ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Emanuel, o bom pastor, a água da vida, o pão da vida, o Cordeiro de Deus, o Redentor, o Mestre, o Rei, o Pai, o Salvador, o Pastor. Mas entre todos os nomes dados a Cristo na Bíblia, em especial no Novo Testamento, há um que está acima de todos esses nomes, o título de Senhor. Mas o que significa, pastor, o termo Senhor no contexto bíblico? Preste atenção que naquela época, pessoas eram chamadas assim. Somente aqueles homens que possuíam muitos bens, muitas posses, escravos, terras, propriedades, que tinham muita autoridade diante do povo, eram chamadas de Kyrios, de Senhor. E naquele contexto geográfico, político, cultural, somente César, a autoridade máxima do Império Romano, era chamado então de Kyrios, de Senhor. Os demais homens eram chamados de Senhor apenas como uma forma respeitosa de tratamento, mas para o povo daquela época, o Senhor de fato era César. Mas Pedro, no pior momento da sua vida, momento de intensa dor, fragilidade, dependência, ele se depara com alguém superior a ele, acima, muito acima de César. Ele compreendeu que Jesus Cristo era de fato muito mais. Era o seu dono, aquele que possuía máxima autoridade, o seu Senhor. Pedro estava dizendo que Jesus era o único Senhor da sua vida, não César. Era como se naquele momento, naquela breve expressão, Pedro estivesse dizendo o seguinte: Senhor, Jesus, Tu és o meu chefe, o meu dono, eu sou o Teu proprietário. Tu és aquele que manda na minha vida, sou Teu, e tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence a Ti, Senhor. E quando Jesus é chamado de Senhor, e quando nós chamamos Jesus de Senhor, nós estamos admitindo que Ele está acima de todas as coisas, que somente Ele tem um domínio completo, o controle sobre todas as circunstâncias. Ele tem todo o poder. Jesus tem poder para fazer todas as coisas. Chamar ou invocar o nome de Jesus como Senhor tornou-se fundamental na adoração cristã. Nos louvores, por exemplo, eu sou um pastor que gosto muito de hinos, de cânticos espirituais. Eu gosto de cantar. E há muitas músicas que cantamos que exaltam o nome de Jesus, o Senhor. Gosto de uma linda canção que diz o seguinte, a sua letra diz o seguinte: acima de todos, acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem Tu és. Tu és Senhor, o Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás. Prostrados aos Teus pés, erguemos o Teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar, habita entre nós, ó Santo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode da sua casa agora dar um glória a Deus, um aleluia, um amém, um louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Ele está no controle de todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Acalme o seu coração.
A palavra Senhor incorporou-se ao nosso vocabulário cristão. Temos muitas expressões e usamos o nome de Senhor. Por exemplo, ceia do Senhor, mesa do Senhor, o dia do Senhor, chamado domingo, o Senhor da casa, Senhor de todos, Senhor da glória, Senhor dos senhores. Acabei de usar uma expressão aqui usando a palavra Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós falamos certas palavras, usamos certas expressões e não temos a noção do que estamos falando. Quando reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, precisamos admitir que somos simples criaturas, filhos, discípulos e servos. E Ele é o Criador, Ele é o Pai, Ele é o Mestre. E isto implica em fazer a vontade dEle, obedecer aos seus mandamentos e ensinos. Muitas pessoas querem se relacionar com Jesus de várias formas e maneiras, mas não querem se relacionar com Jesus como se Jesus fosse o seu Senhor. Será que você está disposto realmente a renunciar a certos caprichos, confortos, prazeres, vontades pessoais? Estar completamente submisso à vontade do seu Senhor? Porque se Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, é o seu Senhor, você deve estar completamente submisso à vontade dEle. Afinal, quem governa a sua vida? É você ou o Senhor? Quem vive dentro de você? São seus desejos, suas vontades, seus prazeres, ou é a vontade do Senhor? A quem você serve, afinal? A Mamon, o Deus do dinheiro? O Deus das posses, dos bens? Será que você está se tornando, sem perceber, um escravo dos seus bens, dos seus próprios conhecimentos? Há um Deus que está governando a vida de muitas pessoas, um Deus que tem levado muitas pessoas a pensarem apenas em si. São pessoas individualistas, egoístas. A quem você serve, afinal? Quem é o Senhor da sua vida? Temos um Deus que podemos chamar de Senhor, que cuida de cada um de nós, que se relaciona conosco de maneira franca, direta, através do seu Espírito Santo. Há um outro episódio envolvendo o discípulo Pedro, João capítulo 6, Jesus estava pregando a uma multidão, e naquele dia ele estava falando duras palavras, e as pessoas aos poucos foram saindo, restaram apenas os discípulos mais próximos de Jesus, os 12. Jesus disse àqueles homens: vocês também não querem ir embora? Será que essas minhas palavras estão sendo muito duras para vocês? Será que vocês não querem também partir? E Pedro, porta-voz do grupo, mais uma vez, o falador, disse: Senhor, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Ou seja, Senhor, não temos a quem seguir. Em Ti depositamos a nossa vida, a nossa esperança, em Ti confiamos. Senhor, Tu és tudo para nós. Senhor, não vamos abandoná-lo, não vamos abandoná-lo. A primeira construção teológica, o primeiro ensino, a primeira lição que eu encontro na melhor oração da Bíblia é que Jesus é o nosso Senhor, o dono da nossa vida, e nós devemos entregar toda a nossa existência a Ele e confiar nele, que o mais e o melhor Ele fará. Segundo lugar, Pedro reconheceu na melhor oração que Jesus era o seu Salvador. Senhor, salva-me. Na hora do aperto, quando estava no vale da sombra da morte, nas águas bravias do mar da Galileia, se afogando, Pedro recorreu de fato à única pessoa que realmente tinha poder para salvá-lo da morte naquele momento. O salva-vidas ou o guarda-vidas de Pedro estava ali por perto, a caminho. Pedro chamou por salvação a pessoa certa. O salva-vidas de Pedro não veio nadando, nem de bote, não veio de helicóptero, nem de jet ski. O salva-vidas de Pedro veio andando por sobre as águas. A palavra salvador no grego é soter, que significa também libertador, preservador da vida. E esta palavra salvador aparece cerca de 24 vezes no Novo Testamento. E há de destacar um detalhe importante aqui, meus irmãos e amigos, porque este vocábulo grego jamais é aplicado para indicar uma pessoa.
porque Salvador mesmo, só Jesus. Enquanto Kyrios era usado também para expressar e para se dirigir a pessoas. Soter, desculpe a expressão, só uma pessoa é Soter. Só um é Salvador. Só Jesus Cristo salva. Esta é uma verdade absoluta, incontestável. Só Jesus Cristo salva. Nós podemos ter vários senhores, além do Cristo, mas Salvador, só Jesus. E desde o Antigo Testamento, principalmente na profecia de Isaías, Jesus é o Salvador, aquele que livra o mundo da pior tribulação que pode acontecer com o homem, ou seja, a condenação do pecado, a morte eterna. Jesus veio para salvar o mundo dos seus pecados, e é desejo de Deus que todos sejam salvos. E no versículo mais conhecido da Bíblia, ou a Bíblia resumida em miniatura, João 3,16, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo de número 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas capítulo 2, versículo 10, por ocasião do seu nascimento, a notícia que o anjo trouxe foi: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, o Soter, que é Cristo, o Senhor. Em Atos 4:12 lemos: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, só Jesus Cristo salva. No encontro com Zaqueu, o próprio Cristo declarou que ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. Os apóstolos Paulo, João e o próprio Pedro, nas suas cartas, por diversas vezes, chamaram Jesus de Salvador. E utilizar o termo Salvador pressupõe a existência de um perigo por perto, um perigo real, um perigo imediato. Pedro sabia muito bem que Jesus era o único que poderia salvá-lo naquele momento da morte. Jesus tem todo o poder para salvar um casamento que está à beira de um divórcio. Jesus tem todo o poder para salvar um filho que está envolvido com as más companhias e com as drogas. Jesus tem todo o poder para salvar uma pessoa da depressão, da ansiedade, de uma ideação suicida, do sentimento de medo, de vergonha, de rejeição. Jesus tem todo o poder para curar um enfermo de qualquer enfermidade. Jesus tem todo o poder, Ele é o Salvador, Ele tem poder para levantar o caído e o abatido. Olhe para mim neste momento, eu quero falar com você. Quem sabe há pessoas assistindo esse culto nesta noite, neste momento, que estão precisando de salvação, numa área específica da vida. Talvez o seu casamento está condenado ao fracasso, só Jesus tem poder para salvar a sua família. O seu filho talvez envolvido com as drogas, com as más companhias. O Espírito Santo me fala agora que há pessoas assistindo este culto, neste momento, que está com a família em ruínas. Só Jesus tem poder para salvar a sua família. Confia nele, meu irmão, minha irmã, você que me assiste neste momento, confia no Cristo Todo-Poderoso, Ele tem poder. A gente buscando salvação para os seus problemas em fontes até importantes, mas se esquecem da fonte principal, que é Jesus Cristo. Você tem recorrido a Cristo, chamando a Ele por salvação, para lhe socorrer em alguma área da sua vida? Pedro orou, pedindo a Jesus que o salvasse da morte física, mas há pessoas aqui conosco nesta noite, que precisam clamar por salvação da perdição eterna, da morte espiritual. A palavra que eu deixo para você nesta noite é a seguinte: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Preste atenção, a igreja não salva, o pastor ou o padre não salvam. Pagar promessa, fazer sacrifícios, entregar dízimos, ofertas, fazer doações, também não salvam. Só Jesus Cristo salva através de uma decisão pessoal. A salvação é uma decisão individual, que precisa ser pedida, confessada, clamada de forma consciente. O catolicismo romano crê que fora da igreja não há salvação.
O espiritismo kardecista crê que fora das obras não há salvação, mas nós cremos, pela palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática, que fora de Cristo não há salvação. A salvação é um presente de Deus para todo aquele que crê em Jesus e o recebe como Senhor e Salvador. A terceira e última lição que eu encontro neste texto, na melhor oração da Bíblia, é a seguinte: anote no seu coração. Pedro reconheceu que o relacionamento com Jesus era pessoal. Em primeiro lugar, Pedro reconheceu que Jesus era o seu Senhor. Em segundo lugar, Pedro reconheceu que Jesus era o seu Salvador. E em terceiro lugar, Pedro reconheceu que o relacionamento com Cristo era pessoal. Senhor, salva-me, salva-me. Então, naquela hora de angústia, de sofrimento, do pior momento da sua vida, à beira da morte, Pedro clamou por socorro pessoal: Senhor, salva a minha vida. Pedro entendeu que somente Jesus, o Senhor e Salvador, tinha poder, tinha condições para salvá-lo. Através daquele gesto, o relacionamento de Pedro com Jesus se transformou. Os amigos que estavam no barco não poderiam salvá-lo. Naquele momento, só Jesus resolveria o seu maior problema. Nenhum esforço, nenhum conhecimento, nenhuma técnica, nenhuma outra habilidade poderiam salvar Pedro da morte. Nem o seu conhecimento de pescaria poderiam salvá-lo da morte. O ato de Jesus deveria ser destinado a Pedro, pessoalmente a ele. Os discípulos no barco não precisavam de salvação, não naquele momento, mas Pedro sim. A salvação é destinada a todo aquele que crê, confia e confessa a sua dependência no Senhor e o tem como Senhor e Salvador. Há pessoas que creem que pelo fato de outras pessoas orarem por elas, já estão salvas dos seus embaraços, dos seus pecados, dos seus problemas. Há outras pessoas que acham que pelo simples fato de frequentarem uma determinada religião ou igreja, já estão salvas. Há pessoas que têm um pai ou uma mãe crentes e que pensam o seguinte: os meus pais já oram por mim, eles são crentes, eles já entregaram a minha vida a Deus, eu já fui consagrado na igreja. Veja bem, eu fui criado num lar evangélico, consagrado a Deus desde criança, mas chegou um tempo na minha vida em que eu decidi ao lado de Jesus andar. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu entendi que eu era filho de crente, mas não era crente. Eu era filho de salvo, mas não era salvo. Eu entendi que eu precisava entregar a minha vida a Jesus e confessar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Nós somos salvos para praticarmos boas obras. Quem é salvo serve ao Senhor na igreja, ajuda ao próximo, faz o bem, busca participar de uma comunidade de fé. O salvo busca o batismo. Se ele tem Jesus como Senhor, ele vai fazer tudo aquilo que o Senhor ordena, que o Senhor recomenda. Marcos capítulo 15, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo não salva, mas ele é para o salvo. Fazer parte de uma igreja, de uma congregação, são consequências da decisão tomada ao lado de Jesus. Se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador, é preciso que você se vincule a uma igreja. É muito bom assistir o culto de casa. Sim, eu não nego a importância do culto online. Estamos aqui num culto online. Mas você precisa estar envolvido em uma igreja local. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você precisa procurar esta igreja, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, para ser discipulado, para ser preparado para o batismo, para se batizar e servir nas mais diversas áreas e ministérios desta igreja.
Mas se você está distante do bairro do Estácio, se você não mora no Rio de Janeiro, se você já entregou a sua vida a Cristo, você precisa estar numa igreja mais próxima da sua casa. A salvação é pessoal, e se você quer ter Jesus como Senhor, você precisa fazer aquilo que Deus ordena, aquilo que a palavra de Deus nos recomenda. Filie-se a uma igreja através do batismo. Sirva ao Senhor com alegria, com seus dons, com seus talentos, com seus recursos também. Mas precisamos entender que a decisão é pessoal. Cristo veio para salvar a humanidade, mas a decisão de ser salvo é pessoal. Romanos 10, 8 a 10, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quero concluir esta mensagem desta noite dizendo que Pedro abriu a sua boca como uma oportunidade para revelar a força da sua fé. E quanto a você? Tem tido fé suficiente para tentar resolver os seus problemas? Como você está tentando resolver os seus problemas? A quem você ocorre? O que você faz quando se vê em apuros? O que você fala quando percebe que as coisas estão fora do controle? Eu quero convidar você nesta noite, olhe para mim, preste atenção, a fazer a sua melhor oração. Preste atenção a reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e tomar a melhor decisão que você pode tomar na vida. Quer receber Jesus Cristo hoje como Senhor e Salvador. Há um céu, um lugar real, que o Senhor preparou para cada um de nós vivermos e passarmos com Ele a eternidade. Billy Graham uma vez disse que a melhor notícia acerca do céu, a melhor informação acerca do céu é saber que Jesus Cristo está lá. Já está lá e nos preparou um lugar para que, ao confessarmos Ele como Senhor e Salvador, possamos habitar com Ele na eternidade. Meu irmão, minha irmã, faça a sua melhor oração. Senhor, salve-me. Meu amigo, minha amiga, faça a sua melhor oração. Senhor, salva-me. E a melhor salvação que a pessoa pode ter, a salvação da alma, é nascer de novo. Quem nasce apenas uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez. No Salmo 50, versículo 15, a palavra de Deus nos diz o seguinte: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Deixa o Salvador te salvar. Faça agora, neste momento, uma oração de confissão. Confessa a Jesus os seus pecados. Confessa a Jesus a sua dependência total nele e dele. Faça a sua melhor oração. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe. Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Senhor, salva seu amor, te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo
lado pra sempre ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar.